Provérbios 30. Provérbios, capítulo 30, é o primeiro capítulo que não foi escrito pelo rei Salomão. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Salomão escreveu os capítulos 1 ao 29. E se você ler o capítulo 25, você vai ver que o capítulo 25, 26, 27, 28 e 29 foram provérbios que foram encontrados entre os arquivos que estavam guardados no palácio na época do rei Ezequias. Então, o texto de Provérbios, num primeiro momento, ia do capítulo 1 até o capítulo 24. Aí, na época do rei Ezequias, eles encontraram, entre os arquivos do rei Salomão, os escritos dele, dos capítulos 25 a 29, e eles colocaram no livro de Provérbios. Depois eles encontraram os capítulos 30 e 31. O 30 foi escrito por Agur, e o 31, que nós vamos ler amanhã, foi escrito por Lemuel. Então, só anotando aqui um primeiro ponto, que o livro de Provérbios foi escrito por 3 autores, por Salomão, por Agur e por Lemuel, sendo que Agur escreveu o capítulo 30 e Lemuel escreveu o capítulo 31, e os outros capítulos foram escritos pelo rei Salomão. No capítulo 30, que nós vamos ler agora, Agur procura mostrar que ele não tem toda a sabedoria. Embora ele fosse uma pessoa reconhecidamente como um sábio, ele começa dizendo que ele não sabe tudo, que ele depende de Deus. E, no prosseguir, nós vamos ver que ele fala a respeito de várias coisas que acontecem no mundo, que acontecem na Terra, que muitas vezes as pessoas não entendem. Que existem pessoas que praticam o mal, que existem mistérios na vida que nós não conseguimos entender e que são maravilhas de Deus, e que existem situações que os homens não aceitam, eles não admitem, mas são coisas que acontecem na vida. Então vamos ler aqui Provérbios 30. Versículo 1. São estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Então Agur não existe nenhuma informação a respeito de quem era Jaque, nós só sabemos que ele comenta que ele era filho de Jaque. Deus não está comigo, Deus não está comigo, estou desamparado. Versículo 2, sou mais animal do que gente, não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Versículo 3, nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Veja que ele começa dizendo da sua ignorância, que ele se sente mais parecido como um animal, porque ele entende que ele não sabe de todas as coisas. Versículo 4. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele? E quem é o filho dele? Nesse versículo 4, ele faz várias perguntas, que são perguntas que todos sabemos que ninguém conseguiu fazer essas coisas. E ele pergunta, quem é que fez essas coisas? Hoje, nós podemos dizer que Deus faz todas essas coisas e que o filho dele é Jesus. Quando nós vamos aos evangelhos, nós vemos que Jesus dominou os ventos. Mateus, no capítulo 8, se você for até lá, você pode ler um relato em que Jesus estava no barco com seus discípulos e veio uma grande tempestade e ficaram com medo. Acordaram Jesus e ele disse, vocês têm pouca fé. E ele repreendeu os ventos e tudo ficou calmo.
Então nós vemos que Jesus dominou o vento com a sua palavra. Quem já embrulhou água num pano? É a terceira pergunta que ele faz aqui no versículo 4. Se você for ao capítulo 14 do mesmo Evangelho de Mateus, você verá o relato de que Jesus caminhou sobre as águas. Então ele tem domínio sobre as águas. Quem já marcou os limites da terra? Lá no livro de Jó, nós vemos Deus, a partir do capítulo 38, depois Deus prossegue conversando com Jó, nos capítulos 39 e 40, fazendo várias perguntas e dizendo para Jó quem foi que criou todas as coisas. E Jó vai escutando e ouvindo Deus dizendo para ele que ele criou todas as coisas. Agora, você sabe quem é ele? Ele é Deus. E quem é o filho dele? O filho dele é Jesus. Versículo 5. Tudo que Deus diz é verdade. Nesse ponto, Agur está nos dizendo que, quando nós lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, encontramos a verdade. Por isso é importante meditar e ler a Bíblia. Meditar e ler a Bíblia. Ler a Bíblia primeiro, para poder conhecer o que ela diz, e meditar nela para poder pensar qual é a vontade de Deus. Tudo que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Se você lê a Bíblia, reflete, medita nela, você sabe qual é a vontade dele e você recebe um escudo, uma proteção, porque quando você aplica os ensinamentos da Bíblia, você se protege do mal. Nós temos lido nos últimos dias que você não deve emprestar o seu dinheiro e ser fiador de alguém. Quando você aplica essa palavra, você tem uma proteção, um escudo de tomar prejuízos. Nós lemos: respeite o seu casamento e fuja do adultério. Quando você aplica essa palavra, você tem um escudo que protege a sua vida sentimental, emocional, o seu casamento, a sua família. Nós temos lido: seja diligente, não imite o preguiçoso. Quando você aplica a diligência, você tem um escudo que protege você da pobreza, protege você do cuidado, da provisão na sua casa. Então, tudo que Deus diz é verdade. Se você lê e medita na verdade, você tem um escudo que protege você para a sua proteção. Versículo 6. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Então, o versículo 6 fala para prestar muita atenção quando você está realizando a leitura e a meditação da palavra. Não coloque palavras que não estão escritas na Bíblia. Leia a Bíblia e procure refletir o que ela realmente fala. Muitos são enganadores e mentirosos. Leem apenas uma parte do versículo e apresentam verdades mentirosas, apresentam mentiras, dizendo que estão baseados na Bíblia. Uma das mentiras que talvez você já tenha ouvido: usam o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 13, onde está escrito assim: posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Talvez você já tenha ouvido falar: você pode tudo o que você quiser, porque está escrito em Filipenses 4,13 que posso todas as coisas naquele que me fortalece, e Deus é que te fortalece. Mas, se você pegar o texto de Filipenses no capítulo 4 e ler o versículo 11 e o versículo 12, que antecedem o 13, que fala isso, Paulo está dizendo: eu
já passei por todas as situações nessa vida. Eu passei por fome, eu passei por nudez e eu passei por abundância. E eu consegui vencer todas essas situações. E aí o versículo 13 ele fala: posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Portanto, muitos usam só o versículo 13 separado dos versículos 11 e 12 e falam: você pode tudo. E, de fato, nós podemos tudo, inclusive passar pelos desafios com a ajuda de Deus. Agora o versículo 7. Eu te peço, ó Deus, que me des duas coisas antes de eu morrer. Versículo 8. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. 9. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Então aqui Agur faz dois pedidos a Deus. Que Deus não permita que ele minta. E veja que quando ele fala que Deus não permita que ele minta, ele está preocupado com o que ele falou aqui no versículo 6. Ele fala: nunca declare o que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Ele sabe aqui no versículo 7 que é terrível dizer uma mentira. Então ele pede a Deus que dê livramento dele, para ele, de cair na mentira. E um segundo pedido que ele faz é que ele não se afaste de Deus. Sabemos que a riqueza pode afastar o ser humano de Deus, porque o ser humano pode ficar arrogante, orgulhoso, autossuficiente e soberbo. E de outro lado, se ele fica muito pobre, ele pode roubar e ele também pode murmurar contra Deus. Quando você vai no livro de Jó, você vê que Jó era um homem rico, com uma família com 10 filhos e com saúde. De repente, o diabo foi até o céu e disse para Deus: ele só adora você porque ele é rico, tem família e tem saúde. Então Deus disse: pode provar ele, porque Deus sabia quem era Jó. Então, primeiro o diabo arrancou dele a riqueza e a família, mas Jó continuou fiel. Então, o diabo foi até Deus e Deus disse: então pode tocar na saúde. E ele ficou com uma lepra, com uma doença que ele precisava usar o caco para raspar a sua pele. Mas ele permaneceu fiel. Mas a mulher de Jó, por que eu contei aqui a história de Jó? Porque a mulher de Jó, vendo ele numa situação de pobreza, sem família, porque os 10 filhos dele morreram num único dia, só ficou ele e a esposa. E depois, quando ele ficou doente, tendo que raspar a pele com os cacos, a mulher dele disse: amaldiçoa Deus e morre. Então veja que, em situação de miséria, uma pessoa pode chegar a fazer isso. Ele fala aqui: eu poderia roubar, e assim envergonharia o teu nome, ó meu Deus. Agora no versículo 10. Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado nem sofra por isso. Não vá até o patrão de alguém e dê queixa a respeito de um funcionário quando ele está ali trabalhando. Você pode prejudicar aquela pessoa. Você pode gerar uma demissão para aquela pessoa. De repente, aquela pessoa teve um mau dia e por isso ela tratou você de uma maneira que não deveria. Mas quando você se queixa para o patrão, por causa de um dia, ele pode perder a vida dele e ele pode ter uma família.
E você pode, por uma atitude impensada e egoísta, porque não soube lidar com essa situação de maneira emocional, entendendo o próximo, gerar um prejuízo para outras pessoas que você não está vendo. Fale com a pessoa. Você está num mau dia. É melhor você descansar. Diga para o empregado: você está me tratando de maneira inadequada. É melhor você cuidar, porque você precisa cuidar da sua família. Versículo 11. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. 12. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. 13. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. E 14. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. Aqui nós temos uma sequência de 4 versículos em que Agur fala a respeito das situações de pessoas que praticam a maldade e que todos os dias nós vemos isso acontecendo. De fato, existem filhos que desonram os pais. De fato, existem pessoas que falam bem de si mesmas, mas que estão cheias de sujeira. E é triste, mas existem essas pessoas nos cargos de pastor, diácono, presbítero, obreiro, obreira. Existem pessoas que ocupam cargos de liderança em grandes empresas, que praticam a corrupção. Existem pessoas que estão em cargos altos do governo, pessoas que se apresentam como excelentes candidatos, mas que na realidade usam a administração pública para desviar verbas públicas e enriquecer às custas do dinheiro dos impostos. Nós meditamos em Provérbios 28 e Provérbios 29, que são 2 capítulos que falam a respeito da importância de prestar atenção nos nossos votos. Nós comentamos isso já. Então, há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Versículo 13, há pessoas que são orgulhosas, desprezam os outros. E o versículo 14, existem pessoas que exploram os outros. Até hoje, existem lugares escondidos em todos os cantos do mundo onde há trabalho escravo. Pessoas que sequestram pessoas e levam para locais para explorar o trabalho dessas pessoas sem que essas pessoas possam retornar para suas casas porque foram colocadas em um lugar distante. E sempre existem notícias a respeito de ações da polícia, do Ministério Público e de outros órgãos que encontram esses lugares em que ocorre esse tipo de exploração. O versículo 11 ao 14 nos falam: não fique impressionado, o mundo tem dessas coisas. E então nós devemos prestar atenção para não sermos essas pessoas. Filhos que amaldiçoam os pais, pessoas que pensam que são puras. Devemos pensar em nos purificar. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, está escrito: santificai-vos. No que depender de vocês, tenham paz com todos e se santifiquem, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, o versículo 12 nos fala: vamos ser puros. O versículo 13 fala sobre o orgulho. Devemos fugir de olhar as outras pessoas com arrogância e com orgulho. Já meditamos lá em Provérbios no capítulo 6, que 6 coisas o Senhor detesta e a 7ª ele abomina. E a primeira das 6 coisas que Deus detesta é o olhar altivo, que é justamente o orgulho. E o versículo 14 fala para sermos justos em relação aos nossos negócios, pagando devidamente os nossos colaboradores e honrando aqueles que nos prestam serviços, porque não podemos explorar o próximo. Agora no versículo 15, ele fala: a sanguessuga tem 2 filhas, e as 2 se chamam Midá e Midá.
Então, nessa primeira parte, existem pessoas que se aproximam de nós e que vêm para pedir e não fazem nada para ganhar a própria vida. É necessário educar os nossos filhos para que eles não sejam como sanguessugas. Existem algumas famílias que não educaram os filhos desde a infância a trabalharem, a buscarem recursos pelo seu próprio esforço desde pequenos, e isso faz com que algumas dessas pessoas cresçam e agridam os pais e os avós para pegar o cartão de aposentadoria. Existem notícias que aparecem nos jornais dessas pessoas. Pessoas que têm 29, 30, às vezes 35, 40 anos que estão explorando a aposentadoria dos seus pais ou dos seus avós, porque dizem, vocês têm que me dar tudo. Outro dia vi o pai de um garoto que mora em um condomínio em uma região muito cara de São Paulo. E aquele filho dele de 8 anos estava com uma caixa de picolé e ele estava vendendo dentro do condomínio. Um daqueles condôminos resolveu gravar o garoto e disse: "O que você está fazendo?" E o garoto disse: "Eu estou vendendo." E ele disse: "Eu estou vendendo para ganhar o meu dinheiro. O meu pai me deu essa caixa de picolés e eu vou vender tudo." Veja que o filho de um homem muito rico, porque o condomínio era um condomínio de luxo, estava sendo ensinado desde os 8 anos a fazer venda de picolés para poder ganhar o seu dinheiro, entendendo o valor do trabalho. E muitas vezes, famílias de pessoas que precisariam que os seus filhos trabalhassem dizem: "Fique em casa, fique em casa." E quando a pessoa mima demais uma criança dizendo que é trabalhoso, é difícil trabalhar, acaba criando sanguessugas. Um estudo mostra que quando você mima demais os seus filhos e não educa para o trabalho, para o estudo, para a compreensão de que o sucesso vem com a dedicação, com o empenho e com o esforço, cria pessoas que depois são desleixadas, preguiçosas, negligentes e que depois vão se voltar contra você, porque vão dizer: "Você tem que me dar tudo." Agora, na segunda parte do versículo 15, há 4 coisas que nunca estão satisfeitas. Versículo 16, o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Então, aqui no versículo 16, está dizendo que sempre existe lugar para um novo morto, para uma nova morta. E esse versículo está dizendo o seguinte: cuide muito do que você fala, do que você faz, do que você diz, porque se você não cuidar de você, você pode ir para o mundo dos mortos antes do tempo. Cuide do seu relacionamento com Deus. Cuide da sua vida espiritual. Fale com Ele. Receba Jesus como Salvador. Você já aceitou Jesus como Salvador da sua vida? Você sabe que se você não aceitar a Jesus, você vai para o inferno? Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se você não aceitar a Ele, você vai para o inferno. Vou aproveitar esse momento e perguntar: você já aceitou a Jesus? Se você não aceitou a Jesus, faça e quer aceitá-lo agora, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida que está no céu. Me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Fazendo essa oração simples, você reconhece que Jesus é o teu Senhor, que significa que Ele lidera a sua vida a partir de hoje, que Ele é teu Salvador, que você reconhece que Ele morreu na cruz ali para salvar a sua vida dos pecados.
Você pediu para o seu nome ser anotado no livro da vida, que lá em Apocalipse está escrito que lá no céu existe esse livro, onde estão os nomes dos que receberam Jesus. E por último, você pediu para receber o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que vai estar com você até chegar na eternidade e ele vai te ensinar o que você deve fazer aqui na Terra. Esse é o ponto espiritual. O mundo dos mortos fala também das pessoas que estão em depressão e em ansiedade. Além do nosso espírito, nós temos a nossa alma. Na nossa alma, nós temos os nossos pensamentos, a nossa mente, onde estão os nossos pensamentos, e os nossos desejos e vontades. Nesse ponto, quem domina os pensamentos consegue produtividade, mas quem não domina os seus pensamentos e deixa os pensamentos no passado por coisas ruins que aconteceram cai em depressão. Quem deixa os pensamentos acelerados para o futuro cai em ansiedade. Você deve colocar 70% dos seus pensamentos no presente, porque o seu futuro será o que você constrói hoje. Então, se você quer um futuro de alegria, felicidade, pense que hoje eu estou construindo o meu passado. Comece a construir um passado que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos você possa olhar e dizer: hoje eu estou bem, porque lá atrás eu comecei a fazer o bem. Comece a construir uma rota nova. O seu passado deve ser apenas 10% do seu tempo. Você deve pensar nos erros cometidos e pensar em atitudes que corrijam aquilo que deu errado. Então você age agora corrigindo os atos passados e os outros 20% são para o futuro. 70% no presente, 10% no passado, 20% olhando para o futuro. Você deve colocar uma parte maior no futuro, 20%, porque o futuro você ainda vai viver, o passado você já não pode mudar. E por último, nós temos o nosso corpo. Falamos do espírito, falamos da alma, que são os nossos pensamentos, os nossos desejos, e agora vamos falar a respeito do nosso corpo. Se você controla os seus desejos e as suas vontades, você controla o quanto você come e você pode ter saúde. Você controla a sua atividade física, a sua vontade de praticar atividade física e de cuidar do seu corpo para que ele tenha força, para que você envelheça e tenha saúde. Quando você controla os seus pensamentos e os seus desejos, você pensa e não busca a necessidade de aprovação dos outros. Tem pessoas que entram em financiamentos, compram carros e casas caros para impressionar outras pessoas, às vezes familiares, quando na verdade você não tem que buscar a aprovação de ninguém. Buscar a aprovação dos outros é morte certa. Você vai se sobrecarregar comprando coisas que não precisa para agradar pessoas que não estão preocupadas com você e vai passar situações difíceis. Não caia no mundo dos mortos. Cuide do seu espiritual, aceitando Jesus e seguindo no reino dele, orando e meditando na palavra para saber a palavra da vida. Cuide dos seus pensamentos e das suas palavras, porque é o que você fala. O que você pensa é depois o que você fala, e o que você fala é depois o que você faz, é o que gera suas atitudes. Cuide, portanto, dos seus pensamentos, dos seus desejos e vontades, para que você diga palavras boas e tenha atitudes boas, que vão trazer saúde para o seu corpo físico, saúde mental, e vão trazer vida para você. Porque há 4 coisas que nunca estão satisfeitas. O mundo dos mortos. Sempre existe espaço para mais um morto, para mais uma pessoa cair nessas situações terríveis de morte na vida. Senão você vai ficar como um morto que está vivo, ou um vivo que está morto. A mulher sem filhos. A mulher sem filhos nunca está satisfeita.
Na versão da Almeida Revista e Corrigida, fala assim, o ventre estéril. Na verdade, o sentido da mulher sem filhos fala a respeito de um ventre que nunca gera, que nunca consegue ter produtividade. Então, fala sobre ideias que são lançadas em pessoas que nunca vão frutificar. Depois, a terra seca que precisa sempre de chuva é aquela terra, sabe aquela pessoa que você investe, mas ela nunca dá resultado. E o fogo de um incêndio é aquela pessoa que, quando você fala alguma coisa para ela, ela não tem domínio próprio. Ela já parte para o xingamento, para a ignorância, para o desrespeito, e uma pequena palavra é suficiente para você acender um fogo que a pessoa não tem domínio próprio. Tenha domínio próprio. Pense, busque produtividade. Não seja como uma mulher sem filhos, como um ventre que é estéril, que não produz resultado, que recebe sementes. É isso que acontece com a mulher que é estéril, ela recebe a semente, mas ela não gera. É como a terra seca, que precisa sempre de chuva, recebe a chuva, mas não gera, não produz. E também tem a domínio próprio sobre a questão de não ficar com raiva, não responder na ira, saber respirar e dizer, no caso de seu casamento, vamos conversar depois, quando estivermos calmos. Versículo 17. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe quando ela fica velha, será comido pelos urubus, ou terá os olhos arrancados pelos corvos. O versículo 17 está dizendo que o nosso pai é aquele que se preocupa conosco e nos dá conselhos. Se você não tem um bom pai, pense que pai significa aquela pessoa que se preocupa com você. Talvez o seu pai seja o seu tio, ou talvez seja o seu avô, ou talvez seja o seu padrasto, se você não teve pai. Pai aqui nesse versículo significa aquele que cuidou de você e que está preocupado com você. Se você caçoa dessa pessoa que assume esse papel de seu pai, ou se você despreza sua mãe, e mãe aqui também, pode ser que a sua mãe não tenha sido a sua mãe, porque existem mães que não cuidam dos filhos, mas a mãe aqui é aquela que cuidou de você. Quando ela fica velha, você terá os seus olhos comidos, será comido pelos urubus, ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Isso significa que você não terá direção. A pessoa que cuidou de você e que se preocupa com você quando te dá conselhos e recomendações quer o seu bem. Se você não escuta os conselhos do seu pai e da sua mãe, então você será comido pelos urubus. Em outras palavras, você será trapaceado, você será enganado. Urubus aqui são as pessoas que se aproveitam da ingenuidade, que se aproveitam do próximo. Então, os conselhos do seu pai e da sua mãe são importantes. E o seu pai e sua mãe, muitas vezes, pode ser o seu patrão, pode ser o seu líder, o seu chefe, pode ser aquela pessoa que trabalha com você e que tem mais experiência de vida e que está dando recomendações e conselhos para você sobre a vida e que você está zombando e desprezando. Então, você ficará ingênuo e ficará sujeito a ser enganado por aquelas pessoas que são como urubus, ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Os olhos falam a respeito da visão. Você vai perder a visão, do que está ocorrendo à sua volta. E os corvos vão arrancar a sua visão e vão aproveitar-se de você. Versículo 18. Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. Então aqui, ele fala de 4 coisas que nós não entendemos. 19. A águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar e o amor entre um homem e uma mulher. Então aqui, a Gur fala,
Tem coisas na natureza que nós não explicamos. Como que uma águia voa tão alto? Como que uma cobra, apesar das dificuldades, ela se arrasta, ela consegue se arrastar nas pedras sem se ferir? Como que um navio, que é feito de tanto metal, consegue ficar sobre as águas? Como que ele consegue? E como que um homem se apaixona por uma mulher? Como que isso acontece? Nós sabemos que quando conversamos com os casais, sempre surge uma curiosidade, aquela pergunta: como que vocês se conheceram? O que você viu nela? O que você viu nele? São coisas que não são, não tem explicação no campo racional. São coisas que são mistérios. Tem coisas que são inexplicáveis. Tem coisas que você, na vida, não vai conseguir explicar. Esses versículos 18 e 19 estão aqui para dizer: nós somos limitados. É como ele começou. Nós lemos os primeiros versículos, ele fala assim: eu sou como um animal, eu sou um ignorante, eu não tenho conhecimento, porque tem muitas coisas que eu não sei responder. Então, fuja de pessoas que se dizem sabichonas, que sabem de tudo, que têm resposta para tudo. Temos que reconhecer os nossos limites. É isso que esses versículos nos ensinam, que Agur quer nos ensinar. Versículo 20. Uma esposa infiel age assim: comete adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. Então o versículo 20 está dizendo qual é o comportamento. Está dizendo assim que a esposa que é infiel, ela considera normal praticar o adultério. A pessoa que caminha no erro, aqui está falando de esposa, mas vamos levar em consideração a pessoa que é infiel, pode ser o esposo também. É aquela pessoa que não tem freio, não tem limite moral, não tem limite ético. Ela faz as coisas erradas e aqui está falando de adultério, mas pode ser também corrupção, pode ser também qualquer outro tipo de coisas erradas. A pessoa que não é fiel, não tem lealdade, ela faz aquilo e considera normal. Então, se você conhece alguém que veio para você e disse: olha, traí o meu marido, olha, traí minha esposa, significa que essa pessoa é infiel e, portanto, você deve ficar longe dessa pessoa. Existem pessoas que trabalham com negócios que o primeiro critério para saber se vão fazer sociedade com aquela pessoa é perguntar se ela é fiel no relacionamento. E existem pessoas até que dizem: eu nunca faço sociedade com quem trai a pessoa com quem dorme. Porque se a pessoa trai a pessoa com quem dorme, amanhã para desviar o dinheiro da sociedade é muito fácil. Ela trai a própria pessoa com quem dorme. Então vai trair quando tiver negócio com ela. É isso que esse versículo nos ensina. Uma pessoa que é infiel, ela age assim. Ela acha normal fazer as coisas erradas. E se ela acha normal fazer as coisas erradas, você precisa tirar essa pessoa do seu caminho. Você não pode ouvir conselhos e recomendações dessa pessoa, porque essa pessoa ela caminha pelo lado do erro e ela vai fazer você se desviar do seu caminho. Se você está casado, ela vai levar você a pensar em trair o seu cônjuge. Se você está solteiro, ela vai querer ensinar você a andar na promiscuidade e nas coisas erradas. Se você é honesto, ela vai querer ensinar você a ser corrupto. Então fuja de quem é infiel e desleal, porque essas pessoas consideram que não fizeram nada de errado. Versículo 21. Há 4 coisas que a terra não pode tolerar. Agora, Agur vai falar de coisas que acontecem e que as pessoas não aceitam. Veja aqui quais são essas 4 coisas. 22. O escravo que se torna rei.
As pessoas não aceitam quando uma pessoa vem da pobreza e fica muito rica. Elas falam: como que você conseguiu? O tolo que tem para comer tudo o que quer. As pessoas pensam: como é que essa pessoa tem tudo, se essa pessoa não traz nada de bom? Versículo 23. A mulher de mau gênio que arranja casamento. As pessoas pensam: como que essa mulher, do jeito que é, com mau gênio, conseguiu se casar? E a escrava que toma o lugar da sua senhora. Então, quando uma escrava se torna senhora. E essas coisas acontecem vez por outra na terra e as pessoas ficam inconformadas, dizendo: como que isso aconteceu? Nós vemos a história de José no livro de Gênesis. Ele teve um sonho em que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante da estrela dele. Ele era o mais novo de seus irmãos. Quando ele contou o sonho, o pai dele e os seus irmãos disseram: o que você está pensando? Você vai reinar sobre nós, sendo que você é o menor? Anos depois, lendo o livro de Gênesis, José foi colocado como governador do Egito. Só no Egito havia comida e eles tiveram que ir até lá, o pai, a mãe e os irmãos dele. E de fato ele governou sobre eles. Mas aquilo para eles era algo que eles não toleravam. Tanto não toleravam que quando ele contou o sonho, os irmãos dele pegaram ele e o venderam como escravo para Potifar, que foi aquele que levou José para o Egito. 13 anos depois, mais ou menos, José estava lá como governante. Então, o escravo que se torna rei é algo que não é aceitável. Versículo 24. No mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos. Versículo 25. As formigas que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. 26. Os coelhos selvagens que também não são fortes, mas fazem suas casas nas pedras. Versículo 27. Os gafanhotos que não têm rei, mas avançam em bandos. E o versículo 28. E as lagartixas que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Esses versículos aqui nos falam a respeito da sabedoria. Você pode ser fraco, mas se você for inteligente em aproveitar as oportunidades da vida, as boas épocas que simbolizam o verão para juntar e investir o seu dinheiro, você pode ter provisão mesmo nos períodos difíceis. Os coelhos não são fortes, mas fazem suas casas nas pedras. Traz uma reflexão. Onde você tem aplicado os seus recursos, o seu dinheiro? Você tem usado o seu dinheiro para vaidades, agradar pessoas que nem gostam de você, comprando coisas caras para mostrar aquilo que você não tem? Ou você tem aplicado os seus recursos em rochas, em pedras? Pedras e rochas significa em lugar seguro, que você vai ter aquele recurso certo para o seu futuro. Versículo 27. Os gafanhotos que não têm rei, mas avançam em bandos. Com quem você tem andado? Os gafanhotos, eles trabalham em grupos no mesmo propósito. Você tem andado com pessoas que caminham junto com você, com propósitos bons, que querem avançar. Os gafanhotos, quando estão atacando uma plantação, eles estão ali querendo a sua prosperidade. Você está andando com pessoas que querem prosperidade, que querem o bem, ou você tem andado com pessoas que são diferentes de você? Os gafanhotos que não têm rei, mas avançam em bandos, falam sobre a importância dos seus contatos, dos seus relacionamentos. Nós lemos Provérbios 18, que fala sobre a importância de ter relacionamentos. Que aquele que anda isolado é tolo, porque ele busca só o seu próprio interesse e não atenta para a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria é que nós dependemos de pessoas.
e dependemos de escolhas de boas pessoas para caminharem conosco. Versículo 28 fala as lagartixas que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Você pode ser como uma lagartixa, mas se você estabelecer relacionamentos com pessoas que estão nos palácios, em outras palavras, com pessoas que governam, com pessoas que reinam, com pessoas que reinam significa pessoas que estão em boa posição, que têm ambição, que estão estudando, que estão prosperando. Então, se você for achado entre esses, você vai prosperar. Tem uma outra versão que fala assim, e as aranhas, que estão nos palácios, que podem ser encontrados até nos palácios. Então é isso que esse versículo diz, versículo 24 ao 28. No mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos. Você pode não ter tanta influência, não ter tanta condição, mas se você for esperto, se você for sábio, como as formigas, como os coelhos, estabelecer bons contatos como os gafanhotos e procurar estar em bons ambientes. Palácio fala de escolher bons ambientes. Procure estudar com as pessoas que são mais inteligentes que você. Procure estar com pessoas que são mais velhas que você e que podem ensinar coisas a mais para você. Procure estar com pessoas que produzem e têm muitos resultados excelentes, porque você vai aprender com esses ambientes. Palácio fala de ambientes. Os ambientes influenciam muito na vida da gente. Se você está num ambiente onde todo mundo bebe, você vai ser influenciado a beber. Se você está num ambiente onde todos fumam e onde todos se prostituem, você vai ser levado a isso. Se você está num ambiente onde todos são criminosos, você vai ser influenciado a isso. Basta ver todos os dias pessoas que caem na prisão porque foram mal influenciadas e não escolheram bem onde estar. Ah, mas eu moro numa comunidade. Eu moro em uma favela. Você pode morar nesse lugar, mas você pode buscar uma igreja e pode frequentar a biblioteca. Você pode sair da comunidade e procurar pessoas na escola que estão preocupadas com o estudo. Você pode arrumar um trabalho fora da comunidade e não se envolver com o crime e com nada errado. Agora o versículo 29. Há 4 seres vivos que quando caminham causam olhares de admiração. Versículo 30. O leão, o mais forte de todos os animais que não tem medo de nada. 31. O bode, o galo que anda de peito erguido e um rei diante do seu povo. Esses versículos falam sobre qualidades que nós devemos buscar. Olhando para a natureza, nós vemos que o leão, ele é um animal forte e ele não tem medo de nada. Assim como o leão tem a coragem, nós precisamos vencer os nossos medos. Qual o medo que você tem? Os medos vão impedi-la de chegar a muitos lugares. Tem pessoas que têm medo de tantas coisas. Pense qual o seu medo. Tem pessoas que têm medo de casar, porque elas pensam assim, vai dar errado. Porque eu já vi que aconteceu errado com a minha família, então não vai dar certo comigo. Você precisa ver o que deu errado, corrigir, anotar, deu errado por causa disso, disso e disso. Mas se eu fizer isso, isso e isso, eu posso ter um casamento feliz. Tem pessoas que dizem, eu não posso abrir um negócio, porque já quebrei uma vez. Veja quais foram os erros cometidos e comece novamente. Tem outras pessoas que têm medo de praticar um certo esporte e que querem muito praticar, mas não vão porque têm medo. Converse com pessoas que praticam aquele esporte, que possam ensinar você, busque um treinamento. Tem pessoas que têm medo de falar em público.
Na verdade, você tem medo de falhar em público. Mas enfrente os medos. O bode fala a respeito da força. Lá em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10, está escrito que se você se mostrar frouxo no dia da batalha, a sua força será muito pequena. No dia da batalha, você precisa redobrar a sua força para que você vença o desafio. E se você não conseguir vencê-lo, pelo menos você dizer, conseguir chegar até 70%, 80%. Seja aqui, quando ele fala assim, há quatro seres vivos que quando caminham causam olhares de admiração. O bode, ele usa sempre a sua força quando ele está diante de um desafio. Ele se esforça e assim também nós devemos empregar os nossos esforços. O galo que anda de peito erguido, tem aquelas pessoas que recebem críticas e elas murcham. Então aqui o galo que anda de peito erguido é um símbolo da natureza para dizer, não ande de peito baixo, não ande com o queixo caído, não ande aceitando o que as outras pessoas falam de ruim a seu respeito. Você é imagem e semelhança de Deus. Se você é imagem e semelhança de Deus, você tem uma parte da glória de Deus sobre a sua vida. Então, ande de peito erguido, diga, eu sou filho de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Diga, Deus está comigo. Não diga, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu sou fraco. Diga, posso vencer as dificuldades. Agora é a hora de lembrar de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo disse, eu pude passar por nudez, por fome, passei por abundância, eu passei por tudo, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Você pode tudo naquele que te fortalece. Então, não fique de queixo caído, não fique cabisbaixo. E um rei diante do seu povo. Um rei, quando está na frente do seu povo, vamos dizer um presidente, um imperador, um governador, ele fica com a cabeça erguida. Ele fica confiante, porque ele sabe que tem apoio do povo. Então, o versículo 29 ao 31 fala sobre busque boas pessoas para caminharem com você. O rei, diante do seu povo, fala uma pessoa que tem apoio das pessoas que estão à sua volta. A escolha de boas pessoas à sua volta vai trazer confiança em você. Versículo 32. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense que, versículo 33, que bater o leite dá manteiga, e a pancada no nariz faz sair sangue, e provocar a raiva da briga. Então esses últimos versículos dizem, não seja tolo, não seja arrogante, soberbo, orgulhoso de pensar, eu faço o que eu quero, eu digo o que eu quero, eu passo por cima de quem eu quero. Pare e pense. Se você está orgulhoso, está planejando mal, pare e pense. Se você bater o leite, vai dar manteiga. Se você der uma pancada no nariz, vai sair sangue. Se você provocar a raiva de alguém, vai dar briga. Preste atenção no seu orgulho. Entenda que você tem limites e que dependendo do que você fizer, você vai ter consequências. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Senhor Jesus, nós te honramos e te agradecemos por essa meditação em Provérbios 30. Te agradecemos porque aprendemos que dependemos do Senhor, temos nossos limites e precisamos entender que há mistérios nessa vida que não temos explicação e também que existem coisas que são injustas, que acontecem na terra e na vida e que nós não podemos fazer nada. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe um ensinamento de que podemos escolher bem os nossos sócios. Se alguém está solteiro, a pessoa pode prestar atenção e escolher uma boa esposa, um bom marido. E que o Senhor é aquele que nos guarda
e nos protege de todo mal. Muito obrigado por essa meditação e que o Senhor derrame sobre nós a sabedoria para recebermos todos os dias Jesus e caminharmos na tua direção. Que nós possamos fazer bons contatos profissionais, de negócios, que nós possamos ser sábios em aplicar os nossos recursos nas épocas boas, nas épocas de verão, nas épocas em que as oportunidades estão nos favorecendo. Que nós possamos guardar os nossos recursos em lugares firmes, para que possamos ter os recursos disponíveis e que nós tenhamos sabedoria para escolher os palácios, os bons ambientes, os lugares em que vamos ser instruídos e receber conhecimento, informação, crescimento e entendimento para seguir avante. Muito obrigado por todas essas bênçãos derramadas sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma última palavra para terminar essa meditação. Aqui em Deuteronômio, capítulo 29, nós lemos no último versículo, que é o 29, Deuteronômio 29, 29. Há coisas que não sabemos, e elas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas o que Ele revelou, isto é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes, para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. Então, meditando na palavra, é que nós conhecemos o que Deus deixou para nós e para os nossos descendentes. É nosso dever ensinar os nossos filhos a respeito da palavra de Deus, e é dever nosso estudar a palavra de Deus para saber a vontade dele. E isto é para sempre. E existem coisas que nós não sabemos, que só pertencem ao Senhor e que só serão reveladas na eternidade. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. Então confie no Senhor, porque há mistérios que nós não teremos respostas, porque pertencem somente a Deus essas respostas. Mas seguir a lei de Deus é suficiente. O que foi revelado, se for obedecido, é suficiente para termos uma vida de abundância, felicidade e honra diante de Deus. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, grandemente. Amém.